Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café e Palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. E o tema de hoje é Deus não te deve nada. Então vamos lá, nossa reflexão de hoje. Deus não te deve nem a você e nem a mim absolutamente nada. Eu quero ler para a nossa reflexão de hoje, está escrito na Bíblia Sagrada, nos Salmos de número 126, versículos 1 e 2, que assim dizem: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Queridos, há um consenso sobre este texto bíblico que muito provavelmente diz respeito ao momento em que o povo de Deus voltava do exílio babilônico, não é? Após passar ali longos anos de sofrimento, longe de sua terra, não é? E vivendo como escravos. E aqui a palavra nos mostra este momento da volta, eles estavam como que sonhando, mas era uma realidade. E diante disto, eles reconheceram, disseram e declararam aqui, você ouviu, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Agradecimento, gratidão por aquilo que Deus fez a eles. E aqui então eu quero fazer a seguinte pergunta: por que algumas pessoas se sentem e vivem como se Deus estivesse sempre devendo alguma coisa a elas? É uma pergunta que merece a nossa atenção. Enquanto alguns agradecem e reconhecem, outros não. Porque, vamos lá, se eu vivo com a sensação de que Deus está sempre me devendo alguma coisa, talvez seja porque não compreendi plenamente aquilo que Ele já fez por mim. O povo estava agradecendo porque entendeu o que Deus havia feito por eles, libertado do cativeiro babilônico. E veja que interessante o que o salmista declara aqui, e nós já lemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Perceba a ordem. Primeiro, grandes coisas fez o Senhor por nós, reconhecimento. Depois, por isso, nós estamos alegres. Portanto, a alegria, como nós percebemos, ela não nasce apenas daquilo que Deus ainda vai fazer, das nossas expectativas, que muitas vezes são até legítimas, mas ela nasce também da nossa capacidade de reconhecer aquilo que Deus já fez. E talvez esse seja um dos nossos grandes problemas, não é? Do ser humano. Nós nos lembramos muito do que ainda falta, mas nos esquecemos facilmente do que recebemos. Às vezes chegamos diante de Deus com uma lista enorme de pedidos. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, porque ainda não aconteceu. Senhor, quando vai responder? Pedir não é errado, não mesmo. Jesus até nos ensinou a pedir. O problema, sabe quando começa? É quando a nossa relação com Deus passa a ser baseada naquilo que achamos que Ele nos deve, porque Deus tem que dar. Aliás, uma vez eu ouvi alguém dizer de uma grande igreja: vou ensinar vocês a colocar Deus na parede. Como se Deus tivesse alguma obrigação para conosco. Como se nós pudéssemos dizer: Senhor, depois de tudo que eu fiz, o Senhor precisa fazer alguma coisa para mim. E tenho dito. Pois é. Isso não significa que Ele não fará mais nada por você e por mim. Muito pelo contrário. Deus continua trabalhando, Deus continua cuidando, Deus continua nos conduzindo. Deus ainda tem coisas preparadas para aqueles que o amam, para cada um de nós. E é exatamente isso o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Existem coisas que não vimos ainda. Existem coisas que ainda não ouvimos. Existem coisas que sequer imaginamos. Deus ainda pode e quer fazer grandes coisas por mim e por você. Mas precisamos entender. Uma coisa é esperar aquilo que Deus ainda fará. Outra coisa completamente diferente é viver como se Deus estivesse em dívida conosco. É uma insatisfação constante, é sempre um querer mais e mais e mais e nunca há suficiência. Talvez precisamos aprender como Davi.
Não é? Salmo 116, 12, diz assim a palavra do Senhor. Davi declarou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olhe para essa pergunta. Davi não disse: o que mais o Senhor vai me dar? Mas ele pergunta: o que eu, Davi, o que eu, Vladimir, o que você que me ouve, o que o povo de Deus, o que nós podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Aleluia! Davi olha para a própria história e percebe os benefícios de Deus. Ele olha para trás e enxerga a mão do Senhor. E quando percebe que tudo aquilo que Deus já fez é maravilhoso, ele reconhece e a sua reação não é de cobrança, mas de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso precisa acontecer conosco também. Talvez hoje você esteja muito preocupado com aquilo que Deus ainda não fez e tenha se esquecido de agradecer por aquilo que Ele já fez. Eu sempre digo, não olhe para trás, para o retrovisor da vida, a não ser para olhar aquilo que Deus já fez por você. De onde Ele te tirou. Então, pare e pense. O que Cristo já fez por você? Aleluia. Ele te deu a salvação, nos deu a salvação. Eu também me incluo nisso, claro. Nós estávamos perdidos e Ele veio ao nosso encontro. Ele manifestou o seu perdão para conosco, o perdão dos nossos pecados, pecados presentes, passados e futuros, condenando-os sobre a cruz. Ele nos deu a reconciliação com Deus. Ele nos deu uma nova vida, uma vida eterna. Ele nos dá a cada dia esperança. Ele nos deu a presença do seu Espírito Santo que habita em nós, templos da habitação de Deus, eu e você. Ele nos deu ainda a promessa de algo que nenhum dinheiro deste mundo jamais poderá comprar: a vida eterna. Então, quando olhamos para tudo isso, precisamos fazer uma pergunta muito séria: o que, afinal, Cristo me deve? O que Cristo te deve? Sabe qual é a resposta? Nada. Nada. Nada mesmo. Porque nós não compramos a salvação. Nós não negociamos o perdão. Nós não merecemos a graça. Nós simplesmente recebemos. É graça, favor imerecido. É justamente aquilo que recebemos sem merecer. Por isso, quando passamos a compreender a graça, a nossa postura deve mudar. Eu paro de viver como alguém que está cobrando de Deus. Eu começo a viver como alguém que está agradecendo continuamente a Deus. Repito, não é errado pedir. Aleluia. Mas não fique com aquela sensação de que Deus sempre te deve. Eu não pergunto o que o Senhor pode fazer ainda por mim. Mas pergunto, Senhor, o que eu posso fazer com a vida que o Senhor me deu? Foi justamente esta a pergunta que Davi fez a Deus. O que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? E a resposta é a nossa vida, a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa obediência, o nosso compromisso com Cristo. Nós não pagamos nada por isso, queridos. É graça de Deus. Nós respondemos à graça. E é aqui que o Salmo 126, versículo 3, se torna tão poderoso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que você possa sentir-se feliz, completo a cada dia, reconhecendo quem o Senhor é em primeiro lugar e manifestando gratidão, porque se não fosse por aquilo que Ele já nos fez, por aquilo que Ele tem como promessa irá acontecer ainda, mas glória a Deus por aquilo que Ele já fez, nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, talvez esteja esperando uma porta se abrir, talvez exista uma oração que ainda não foi respondida, talvez esteja passando por uma situação que não entende, mas não permita, jamais, que aquilo que você ainda não recebeu apague aquilo que Cristo já fez. Não confunda espera com abandono, não confunda silêncio com ausência, não confunda não entender o que Deus está fazendo com Deus não estar fazendo nada. Nós vemos uma parte, Deus vê o tudo. Nós vemos o presente e Deus conhece a eternidade. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia. Compartilhe esta palavra. Em nome de Jesus eu quero te dizer, eu te amo em Cristo. Tchau, tchau.